Vamos partir para a nossa entrevista com Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior e sócio da Barral, Parente Pinheiro Advogados. Welber, muito obrigada por mais uma vez estar presente aqui no Mercado Aberto. Eu sei que você não tem descanso, acho que você nunca trabalhou tanto na sua vida, né, Welber? Fala a verdade. Porque, olha, com essas idas e vindas nos Estados Unidos, é bom que trabalho não falta nem para você e nem para a gente. Welber, só liga o seu microfone, que eu acho que está desligado. Veja se você desligou, por favor. Sim. Pronto. Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês. O incrível é que sempre essas coisas acontecem na sexta-feira, né? Então, do ano passado para cá, foram muitos finais de semana perdidos, analisando novas normas, como saíram agora anteontem, além de decisões judiciais que afetaram muito as idas e vindas do comércio internacional desde a entrada do Trump. Eu acho que a gente pode judicializar isso também, viu, Welber? Vamos judicializar, vamos pedir retroativamente aí a nossa recompensa, a nossa indenização, assim como milhões de empresas ao redor do mundo devem fazer. Mas nos fale, você ia começar a tecer seu raciocínio, né, sobre essa primeira agora com a cabeça um pouquinho mais fria, distante, 3 dias passados desse anúncio. O que fica? Quais são as principais lições? Diante do que estamos agora? Então, para resumir o que aconteceu desde sexta-feira. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a aplicação da AIPA, da Lei de Emergência Econômica, da forma como estava sendo feita pelo governo Trump, sem uma autorização expressa do Congresso, não poderia ser utilizada para colocar tarifas, para impor tarifas. E essa foi a lei que, desde o começo do governo, a lei de 1977, desde o começo do governo Trump, foi muito utilizada para elevar várias tarifas. Não foi só esta motivação, mas esta motivação foi considerada inconstitucional. Então, em seguida, por conta dessa decisão, o Trump publicou 3 atos no sábado. O primeiro deles, que mantém a cobrança das chamadas de minimis, porque tinha sido feito com base na IPA, ele republicou, ou seja, são aquelas compras de pequeno valor, que não interessam muito ao Brasil. A segunda dela foi revogando as medidas que tinham sido impostas, as ordens executivas impostas com base na IPA, e aí pega uma parte das exportações brasileiras que ainda estavam sendo afetadas, vamos comentar sobre isso, e ele publicou uma nova norma, agora com base na seção 122, que é uma norma do Código de Comércio americano que trata de balanço de pagamentos, impondo uma tarifa de 10%. E aí, no sábado à tarde, ele anunciou que vai elevar para 15% essa tarifa de 10%. Então, é isso que aconteceu desde sexta-feira. Tá? Então, a situação atual agora que nós temos a partir de amanhã, e deve até amanhã sair uma nova ordem presidencial dizendo que será 15%, que é o máximo que a seção 122 permite durante 150 dias. Então ele deve impor esses 15%. Depois disso, vai sair uma norma do CBP, que é o Customs and Border Protection, dizendo o que é que vai acontecer com o formato de recolhimento dessas tarifas e eventual devolução das tarifas que foram cobradas indevidamente. Então, é nisso que estamos hoje, na segunda-feira, às 8 da manhã. Às 8, né? Você notou bem, porque às 11 pode ser uma situação diversa. Agora, Welber, o que acontece com o Brasil especificamente? Quais setores nossos agora vão pagar de forma universal 15%? E aí é uma pergunta, o 15% se soma aqueles 10%, que já era linear para todos os setores, então serão 25%, essa é uma dúvida. E 2, quais setores continuam sobretaxados sob aquelas outras leis, né? A 232, por exemplo, madeira, aço, alumínio. Então, a gente tem esses setores da economia que continuam sobretaxados e todo o resto do setor da economia brasileira está pagando quanto hoje? Isso já é possível dizer qual porcentagem está nessa tarifa menor e qual a porcentagem ficou com essa sobretaxa de 50%? Então, é muito bom, Amanda, a sua pergunta, porque, na verdade, é isso que as pessoas têm que entender e foram objeto de muitas consultas de clientes, principalmente no final de semana, é que cada setor pode ter uma tarifa derivada de outra medida, que não é a IPA. A decisão da Suprema Corte foi só sobre a IPA, a Lei de Emergência Econômica. Então, você tem vários setores brasileiros que estão afetados por outras medidas.
Desde medidas de defesa comercial, medidas antidumping, mas principalmente as chamadas medidas da seção 232, que são medidas impostas também, principalmente desde o começo do governo Trump, com base em segurança nacional. Então, aí estão produtos de aço e derivados, produtos de alumínio e derivados, produtos de cobre e derivados, madeira e derivados, inclusive móveis. Então, esses produtos estão com tarifas de 25% a 50%, mas não tem nada a ver com a IPA e não foi influenciado por essa decisão da Suprema Corte. Elas continuam sendo aplicadas. Essa é a primeira situação. Segunda situação. Desde julho do ano passado, em julho do ano passado, houve uma aplicação de uma tarifa genérica de 10% para todos os países e mais 40% sobre o Brasil. Então, o Brasil chegou até 50%. Depois disso, em outubro, o governo Trump excluiu vários produtos desses 40%. Aí estão café, carne, commodities, minerais, além disso, café. Então, aí boa parte da exportação brasileira foi excluída dos 40%. Algumas ficaram com 10% e outras, como foi o caso de papel de celulose, ficaram com zero. Ainda teve algumas que voltaram a ter zero. Então, por isso que eu digo que depende de cada setor. Bom, agora que situação nós temos? Aquelas que tinham 10% devem passar a 15% com a 122, com a nova norma que vai sair ainda, aplicando 15%. Então, devem subir de 10 para 15. Então, nós temos que analisar a situação dos setores, porque essa nova norma vai ter um novo anexo, eventualmente excluindo alguns setores. Tá? Então, essa é a primeira situação. Segunda situação, aquelas que estavam na 232, aço alumínio que eu mencionei, aço alumínio, cobre, madeira, continuam com as tarifas da 232, não foram afetadas. E mais, o Brasil está sendo investigado no item da seção 301, que pode afetar alguns setores, ainda não foi decidido. Esse processo tem o prazo até julho deste ano, que poderiam afetar vários setores por outros fundamentos de discriminação comercial. E aí tem vários temas que vão desde desmatamento, a questão do etanol, a questão do PIX, a questão de patentes, marcas e patentes. Então você tem ainda um risco relacionado à seção 232. Por isso que eu digo, cada setor tem uma norma específica, porque a gente tem que olhar se elas estão listadas nas exceções dos anexos ou não. Bom, de qualquer forma, nós fomos beneficiados, né? Esse estudo do Global Trade Alert já mostra isso, com uma redução em média de 15% das tarifas, porque agora nós temos, então, 15%, como o resto do mundo, todo mundo vai ter esses 15%, e aí era uma dúvida se seriam 10 mais 15 para 25 ou se seriam só 15, você está dizendo que deve ser majorado de 10 para 15, então o mundo inteiro fica com as mesmas condições de competitividade, né? Todo mundo com 15%, exceto esses setores que já são, que estão inseridos na 232, que também é mais ou menos assim para o resto do mundo, né? Reino Unido tem algumas vantagens, Japão, mas via de regra, o resto do mundo está incluído, aço, alumínio, cobre, etc., na seção 232. Então, de fato, para a gente, até agora, foi benéfico. Você acha que o Trump, agora com esse arsenal que ele tem à disposição, 301, 232, não sei se tem alguma outra lei que você queira ressaltar, Welber, isso consegue repor o que ele perdeu com esse instrumento muito mais amplo, que era o AIPA, e que taxava cada país de uma forma diferente? Eu estou pensando nisso porque o Trump usou essa guerra comercial, política tarifária dele como centro da política econômica, inclusive principalmente para ter um resultado de arrecadação e poder fechar um pouco o rombo das contas públicas americanas. Você tem um problema de déficit fiscal muito grave nos Estados Unidos. Como é que ele vai usar isso? As tarifas, o arsenal que ele tem à disposição parece menos poderoso do que o AIPA.
Então, você tem toda a razão. Primeiro, a IPA era uma lei muito ampla. Ela não tinha um procedimento claro, ela permitiu que o Trump utilizasse de forma enviesada, tanto que a Suprema Corte americana acabou não permitindo essa utilização, mas ela era muito vaga. As outras normas são mais restritivas. Então, por exemplo, a 122, que ele está usando agora, ela tem um prazo de 150 dias. 15% máximo por 150 dias. E aí, ela, para ser renovada, ela precisa de uma aprovação do Congresso, que hoje provavelmente ele não teria. Então, renovar essa medida lá adiante vai ser mais complicado. A 301, ela também tem um procedimento, pode levar até um ano, o Brasil está sendo investigado, os outros países também têm investigações, mas ele já ameaçou usar mais a 301, caso países não façam acordo com ele. A 232 também tem um procedimento próprio, está sendo usada de forma muito ampla, muito ampla. Já há questionamentos judiciais sobre o uso da 232. Então, pode ser que você tenha um aumento de litígios nos Estados Unidos, uma pela utilização enviesada da lei 232. Porque, por exemplo, é muito difícil você defender que móveis são necessários para a segurança nacional norte-americana. Então, será em algum momento objeto e pode chegar até a Suprema Corte. Segundo, você tem situações, como é o caso de outras medidas que ele pode tentar utilizar, que também são restritivas e que também vão gerar mais litígios judiciais. Isso sem contar as empresas que eventualmente vão judicializar para cobrar o que foi pago. Já existe um número grande de litígios nos Estados Unidos, e isso deve aumentar, porque quem pode pedir a devolução do que foi pago é quem pagou o imposto, que normalmente são os importadores, e em alguns casos são os exportadores brasileiros que têm distribuição nos Estados Unidos. Então, isso pode gerar também uma leva de ações judiciais para a recuperação de valores que são muito altos, são calculados 170 bilhões de dólares. Então, isso pode gerar uma onda de ações judiciais para tentar recuperar esse valor. Uma outra questão importante que você mencionou também é que, no caso do Brasil, o cálculo que a CNI fez na semana passada é que, basicamente, 16 bilhões de exportações brasileiras, que estavam com mais de 40%, agora vão cair para 15%. Então, essa seria essa diferença de benefício que vários setores brasileiros teriam para voltar a competir no mercado americano. Excelente. E, Welber, por que, apesar disso, o déficit nas exportações, o déficit comercial americano não melhorou? Tinha reportagens assim na imprensa americana na semana passada, mesmo antes da derrubada dessas tarifas, mas ele se manteve basicamente igual. Em 2025, mesmo com as tarifas, igual a 2024. Por quê? Porque, infelizmente, o planejamento comercial de Trump ele tem uma série de incoerências. A primeira delas é achar que tarifas podem melhorar a situação, por exemplo, fiscal dos Estados Unidos, porque no final isso acaba sendo repassado para o consumidor. E o consumidor americano já vem sentindo o impacto da inflação e tem reagido eleitoralmente a isso, a esse impacto inflacionário. A segunda questão é porque os Estados Unidos estruturalmente são deficitários na balança comercial porque não produzem. Ou seja, nos últimos 40, 50 anos, você teve uma fuga de parques industriais para outras regiões do mundo, dos Estados Unidos, até por conta do custo da mão de obra e outros fatores, e não há possibilidade de você transferir imediatamente uma produção para os Estados Unidos, e nem isso vem acontecendo. Então, eles continuarão a ter um superávit muito grande na balança de serviços. Eles são superavitários na balança de serviços e vão continuar sendo deficitários na balança de pagamentos, porque eles continuam tendo um mercado consumidor muito alto, muito grande, sem ter uma produção local compatível. Então, pelo que você está dizendo, o que as tarifas do Trump, o objetivo principal que elas cumpriram até agora é um objetivo arrecadatório, porque em termos de reindustrialização, de trazer empregos e o parque industrial de volta para os Estados Unidos, que era o que ele amplamente divulgava, isso não foi atingido e nem será, ou aparentemente não será. É isso? Aparentemente não será, por toda essa insegurança jurídica, inclusive. Ou seja, você conversa com CEOs de empresas americanas, o que eles dizem é o seguinte: um grande investimento no setor industrial, no setor de metais,
que leva muitos anos e muitos bilhões de dólares de investimento, tem que ter uma previsibilidade regulatória. Se boa parte dessas tarifas podem ser questionadas judicialmente, não justifica esse investimento. Então, você tem tido alguns movimentos pontuais de transferência parcial de produção para os Estados Unidos, mas que está muito aquém da necessidade e da demanda norte-americana. Então, tem muito de uma expectativa que não vai se concretizar quanto a investimento nos Estados Unidos. E, por outro lado, você vai ter, no que se refere a esse equilíbrio, digamos, na arrecadação por meio de tarifas, ele também está sob suspeita porque vai ser discutido judicialmente. Então, nem isso pode se confirmar no futuro. Agora, muito provavelmente, esta conta vai passar para o próximo governo, por conta até do período e do tempo dos processos judiciais. Perfeito, Welber. Muito obrigada de novo pela sua participação aqui no Mercado Aberto, viu? Volte sempre, porque o negócio está quente. Vamos ter assunto. Bom dia. Muito obrigado.